A paz e a graça a todos os ouvintes dessa ministração. O meu nome é missionária Thaís e hoje eu trago para você uma palavra abençoada. E a pergunta que nós fazemos nesse início de ministração é sobre a sua cidade. O que a sua cidade tem se transformado? Uma pergunta. A sua cidade tem se transformado em Sodoma e Gomorra? Quantas cidades hoje em dia têm se transformado em Sodoma e Gomorra? Quantas cidades têm multiplicado o pecado? Então nós vamos analisar nesta ministração essa passagem na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 19, capítulo 18, 20, primeiramente, onde diz assim: diz mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então, meu querido, quantas cidades têm se agravado o pecado? Quantas cidades têm prosperado financeiramente, em estrutura, mas tem se agravado o pecado? Meu querido, eu peço para você, para que você abra os seus olhos espirituais, para você analisar o que tem acontecido com a sua cidade, o que tem acontecido nos últimos tempos. As cidades têm se agravado o pecado nos nossos dias. Eu vejo isso às vezes na minha cidade. Às vezes eu analiso o que tem acontecido em minha cidade, O quanto o pecado tem se agravado, o quanto o pecado tem se pego vida de pessoas que muitas vezes não era nem um momento ainda oportuno. Quantas crianças, quantos jovens já praticando o pecado, licitamente, às vistas, às vezes, quantas vezes nós vemos aí passar pelas ruas crianças, já praticando o pecado, criança já na prostituição, crianças no adultério, crianças na marginalidade, crianças no abuso sexual, crianças, vítimas aí de uma sociedade desenfreada também, mas já praticando o pecado, olhando pelo lado espiritual. Se você for olhar para a sociedade, para os assuntos sociais, você vai ver que é algo que vai basear nas famílias, algo que baseia-se na conduta, de uma sociedade, na cultura daquela sociedade. Mas se nós formos analisar com os olhos espirituais, nós vamos ver ali o pecado diante da nossa face, agravando muito. Olha o que diz a palavra do Senhor, que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Então, meu querido, o pecado tem de fato, de verdade, se agravado. E o clamor de muitas cidades tem se multiplicado. O clamor, o clamor que vem do pecado. Deus está do céu ouvindo. Assim como Deus viu aquela cidade, no pecado, totalmente tomada por Satanás, Ele tem visto muitas vezes, e olhado para as nossas cidades nos nossos dias. Então nós cristãos temos um papel também dentro da nossa sociedade. Temos um papel social dentro de Sodoma e Gomorras que existem no nosso dia a dia. Nós não podemos estar presos somente dentro da igreja, mas nós temos que olhar para a nossa cidade. Qual é o problema da sua cidade? Então a igreja tem o papel, a função também de evangelizar essa cidade, olhando o problema da sua cidade. Às vezes o problema da minha cidade é um, o problema da sua cidade é outro.
mas você precisa enxergar o que está acontecendo com a sua cidade. E a igreja tem um papel social de auxiliar, de ajudar, de empreender no mundo espiritual. Por mais que às vezes ela use estratégias, né, que as pessoas vão olhar de maneira social. Elas vão analisar de uma outra forma. Mas você está vendo o mundo espiritual ali, naquele momento, em nome de Jesus. E olha o que a palavra do Senhor diz que aconteceu com essa cidade. Então Deus mandou 2 anjos ali na casa de Ló e deu um aviso a Ló. Olha, tem alguém aqui mais do que os teus servos? Perguntando a Ló. Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tem na cidade, faz-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-la. Seguindo aqui na passagem, então Deus manda destruir Sodoma e Gomorra. Então fez o Senhor, no capítulo 19 e 20, chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Aquela cidade foi destruída, né? Só sobraram ali a família de Ló e os seus filhos, genro e a sua esposa, né? Que na verdade foi impedida de olhar para trás, todos eles, toda a família, mas ela ao olhar para trás foi então transformada em uma estátua de sal, porque desobedeceu. Ainda assim, né? Poderia ter se livrado. Mas eu quero que você analise comigo o que está acontecendo com a sua cidade. Ou você que é de uma cidade muito grande, o que está acontecendo no seu setor, né? Próximo à sua vizinhança, aí ao seu lado, o que está acontecendo no mundo espiritual? O que está acontecendo com a sua cidade? Qual é a fraqueza da sua cidade? E você, como um líder, né? Um líder conquistador, um líder que analisa a visão espiritual da sua cidade e vê o que está acontecendo. Jovens se prostituindo, né? Jovens tomando rumos diferentes. Hoje em dia, a sociedade, o que ela faz com os jovens, com as crianças, elas colocam eles para cada vez mais estar se poluindo com as coisas do mundo. A televisão faz com que as crianças se poluam com as coisas do mundo, né? A televisão é um canal imundo, às vezes, para as nossas crianças, para os nossos jovens, e aí contaminam, muitas vezes, eles de coisas que não deveriam, ainda não é o tempo, né, de se contaminarem, e cada vez mais estão se contaminando. Você analisa a sua vida quando você era jovem, as coisas quando você era jovem, e olha os nossos jovens de hoje. E a palavra de Deus diz assim: ensinar a criança no caminho correto em que ela deve andar, e ainda que velho não se desviará dele. Então você precisa analisar as crianças, os jovens, os idosos, os adultos, os casais da sua cidade. E você, como liderança, em nome de Jesus, você precisa ver o mundo espiritual e começar a agir em nome de Jesus, através dos meios de comunicação que você tem. Talvez você tenha rádio aí nas suas mãos, então começa a analisar a sua cidade, começa a analisar o que tem acontecido, se tem vindo Sodoma e Gomorra sobre o seu setor, se tem vindo Sodoma e Gomorra sobre a sua cidade, e seja ali o intercessor pela sua cidade, mas haja também. Quantas igrejas, né, importantes, às vezes, tradicionais, né, e que ainda não servem a Deus, ou não servem a Deus, têm tido programas sociais para ajudar ali o seu setor, a sua cidade. Então você, também conquistador mundial, pode fazer isso. Nós fizemos na cidade de Aruanã um evento lindo, maravilhoso, que foi o primeiro passeio não às drogas, né? Porque as drogas têm tentado invadir todas as cidades e tem invadido. O crack tem invadido todas as cidades. Então nós fizemos um trabalho na cidade de Aruanã
o primeiro passeio Não às Drogas, visitamos todas as escolas, todas, principalmente os pequeninos, para ensinar, porque a igreja tem um papel também de prevenir, de ensinar. Está escrito no livro de Mateus 19, 29, 28, 19, onde diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo é ensinar. Então ensine a sua cidade, ensine as crianças de sua cidade, ensine a criança do seu setor, ensine as crianças da sua vizinhança ao caminho correto, né? Ensine os idosos. Talvez você tenha uma disposição mais para trabalhar com as pessoas idosas. Ensine os idosos. Você tem uma disposição para trabalhar com o casal. Então ensine os casais. Fazei discípulos de todas as nações, crianças, jovens, adolescentes, adultos, casados, separados, solteiros, idosos, em nome do Senhor Jesus. Não permita que a sua cidade se transforme em uma Sodoma, em uma Gomorra. Analise o que necessita a sua cidade no mundo espiritual e age em nome do Senhor Jesus, com 10, com 15, com 20, com 200. Convido você a assistir o nosso vídeo do primeiro passeio Não às Drogas, né? E eu tenho certeza que Deus agiu no mundo espiritual naquele momento, em nome do Senhor Jesus. E fez com que aqueles jovens, aquelas crianças que participaram, que elas pudessem, né, ter daqui uns anos, ou terá daqui uns anos, uma opção. Não propagará e nem multiplicará o pecado, mas elas estarão preparadas para quando a batalha vier, para quando o problema surgir, elas estejam ali preparadas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu convido você a estar vendo os outros vídeos, né, que foram feitos por mim, em nome do Senhor Jesus, na revelação do Espírito Santo de Deus. Agradeço pela sua atenção, em nome de Jesus.